Boa tarde, meus amigos. Agradeço a presença de todos vocês aqui hoje. Agradeço o convite feito pelo Edivaldo para estarmos aqui neste dia, 2 de abril de 2022, que completa 112 anos do natalício de Francisco Cândido Xavier. É para nós uma imensa alegria lembrar deste apóstolo de Jesus, lembrando dele para lembrar do Evangelho, pois assim certamente ele desejaria. Ao longo de sua vida toda, ele nunca gostou que exaltassem a sua personalidade, senão aquele que brilhava por ele, que era Jesus. Então, hoje nós nos lembramos dele como um servo do Cristo, não é? Vamos pedir então aos amigos espirituais que possam nos envolver nesse momento, que Jesus, das alturas do seu amor, possa alcançar os nossos corações, os corações dos irmãos que estão em seus lares, para que consigamos nos sintonizar com as esferas superiores, com a esfera em que habita atualmente Francisco Cândido Xavier, para nos lembrarmos dele com amor e receber as bênçãos do trabalhador imperfeito do Cristo que todos nós somos, mas que já sabemos pela fé nos ligar ao Pai Celestial. Então que todos possam ser beneficiados nesta tarde, possamos estar em paz. Creio que seria muito difícil imaginar a doutrina dos espíritos desdobrada no movimento espírita na pátria brasileira sem a presença de Francisco Cândido Xavier. Nós sabemos que a doutrina dos espíritos foi dada à humanidade terrestre dentro de uma programação evolutiva do orbe, no momento em que as inteligências já estavam capacitadas a compreender, raciocinar, pensar sobre a vida de maneira mais livre, sem a prisão dos dogmas, do fanatismo. Momento em que iríamos nos lembrar de Jesus, de tudo que ele deixou, todas as sementes que haviam sido deixadas. E esse foi o momento do Consolador prometido. Nosso mestre havia previsto esta vinda, sem fixar data, pois dependia do movimento da humanidade. Isso ocorreu no século XIX, com o envio do ensino dos Espíritos. Allan Kardec iniciou a tarefa aqui na Terra, junto de vários outros que encarnaram junto dele, recebendo do alto, pela equipe do Espírito da Verdade, muitas entidades luminares dessa terra nos ofereceram muitos ensinos acerca da vida, acerca de Deus, acerca de nossa origem, de nossa destinação. Falaram das leis que regem o universo, falaram das leis que governam a vida material e a vida espiritual, nos falaram da mediunidade, lembrando da mensagem da imortalidade, mas sem qualquer dúvida, toda a tarefa foi lançar luz em Jesus. No entanto, quando Allan Kardec desencarna em 1869, 31 de março, o Espiritismo seguiu movimentos de arrefecimento. Ele foi esfriando na França. Gabriel Delaine, Leon Denis e outras personalidades que encarnaram com Kardec nessa tarefa foram voltando à pátria espiritual. Até que chegou um ponto em que não se sabia mais o que fazer com a doutrina dos espíritos. Não se sabia mais como vivê-la, como experienciá-la, pois, embora ela seja clara em tudo que mostra, imaginemos nós, sem saber como funciona um centro espírita,
sem saber de nada que descobrimos no século XX com Chico, como que poderíamos viver aqueles ensinos? Como poderíamos nos organizar em torno dele? A gente não sabia o que fazer. E Allan Kardec não teve tempo de mostrar. Ele recebeu a doutrina, mas não teve tempo de mostrar. E então, naturalmente, a obra seguiria. O Consolador Prometido não termina no século XIX. Ele segue. E Jesus então enviou vários dos seus trabalhadores ao Brasil, que nós sabemos ser a pátria do Evangelho, para onde viria a árvore do Evangelho da Palestina para cá transplantada. E aqui então vieram muitas personalidades que colaboraram com a experiência do Espiritismo, como por exemplo Bezerra de Menezes e tantos outros. Mas ainda faltava alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, no início do século XX, ainda quando Bezerra estava encarnado, no final do século XIX, já havia dissidências entre aqueles que pretendiam estudar o Espiritismo sobre como fazer. Alguns entendiam que aquilo era apenas um teor de experiência intelectual, que você deveria aprender, conhecer, conversar com os espíritos. Era um aspecto mais de estudo e menos de vivência. E Bezerra rapidamente vê que aquilo não estava certo, estava incompleto, pois separava muito. A maioria das pessoas não sabia ler. Ainda hoje, embora saibamos quase todos ler, não temos elementos suficientes para se aproximar de tais obras num espírito de estudo, apenas de estudo. Então ocorreram dissidências naquela época. Alguns queriam falar, não, nós vamos ficar aqui só com estudo. Aqueles que não sabem, sinto muito, não é? Tentaram enclausurar o Espiritismo num movimento intelectualista. Isso estava vivo. Muitos grupamentos seguiram esse caminho, houveram até novas experiências religiosas surgidas, não é? Naquela época. O aspecto religioso precisava de um impulsionador. E é então que os maiores, nosso mestre, decidiu por bem enviar Francisco Cândido Xavier. E ele então nasce no dia 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo. Uma cidade que à época nem prefeito tinha, né? Uma vila muito pequenina, em que de forma muito humilde iniciou a tarefa desse apóstolo do Cristo. Os espíritos maiores que programaram a encarnação dele fizeram um esforço imenso para escondê-lo, e ele mesmo fez um esforço muito grande para se esconder, pois a luz que ele trazia era muito grande. Personalidade ligada do Cristo há muito tempo, era necessário que ele se apagasse para que os espíritos continuassem falando, não é? E às vezes, por assim tê-lo feito, nós olhamos para Chico e vemos apenas um canal, como se a tarefa dele a isso se resumisse, não é? Mas nós vamos ver que a mediunidade não é algo muito simples, e livros do Cabedal, daqueles que vieram pela mediunidade do Chico, com um conteúdo impressionante de muitos temas, né? Muitos autores, só poderia vir por um canal diferente, né? Alguém que trouxesse uma evolução ímpar para sintonizar com tudo aquilo e ser um filtro contra mistificações. Então, na verdade, o grande ator de todo esse movimento foi ele mesmo, embora ele não permitisse que essa luz brilhasse nele. Mas precisamos mencionar, porque de fato foi. Emmanuel, que conduziu a sua tarefa no mundo espiritual a partir de 1931, ele talvez fosse menor do que o próprio Chico, espiritualmente falando. A tarefa dele era um pouco mais simples, pois estava desencarnado. Chico estava encarnado numa época difícil, não é? Mas eis que nasce esse grande coração em Pedro Leopoldo, numa família muito pobre. Sua mãe Maria João de Deus
falece quando ele tinha 5 anos, não é? A tarefa dela, embora já tenha tido naquela época 8 filhos com o Chico, ela falece, ele tinha 5 anos, então aquilo foi já um início difícil, não é, para ele deixar o convívio da mãe. O pai, muito pobre, vendedor de loterias, não tinha como sustentar os filhos. E os filhos, na época, foram distribuídos, né, na casa de madrinhas, padrinhos, amigos, para que o pai pudesse trabalhar. E o Chico fica por 2 anos na casa da sua madrinha, cujo nome, Rita de Cássia, madrinha que o cuidou dele por 2 anos, que não tinha muita afinidade com o Chico, infelizmente, não é? Ela o maltratava um pouco, ele sofreu nessa época. Mas 2 anos depois desse convívio, o pai casa-se de novo, João Cândido, casa-se novamente com Cidália, Dona Cidália Batista, e eis que começa os luminares que vieram junto com o Chico, porque Jesus nunca faz nenhum trabalho solitário, não existe isso, não é? Nem ele veio sozinho. Então, essa grande mulher impôs uma condição ao marido, ao noivo, não é? Na época, para se casar. Disse a ele: olha, eu me caso desde que você traga os seus 8 filhos para casa, para o lar. Pois já estavam, né, distribuídos. Segundo a família, né, que mulher iria permitir isso? Na pobreza. E eis que os 8 são reunidos e o Chico se afiniza imensamente com Dona Cidália. E outros tantos vieram, acho que 7 ainda filhos, né? Uma família muito numerosa, 7 ou 8. Então foram muitos irmãos, Chico era dos mais velhos, aquela época a mediunidade já florescente. Pra vocês terem uma ideia, quando ele era criança, depois ele contou, antes de conhecer a doutrina espírita, ele já tinha na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele via as páginas, sentia aquele texto, item por item, embora não soubesse do que se tratava, de onde vinha, mas depois veio a saber. Mas naquela época, a própria mãe, Maria João de Deus, ele a havia visto várias vezes com a vidência. Ela recomendou a ele muita paciência naqueles dias difíceis com a madrinha, até que vem Dona Cidália. Os fenômenos mediúnicos estavam a todo vapor e ele era criança, não sabia muito bem o que fazer. Comentava aqui e ali, todo mundo achava aquilo extremamente estranho, até que o pai começa a pensar assim: esse menino, eu acho que ele tem problemas mentais. Chegou a cogitar a ideia de interná-lo em Belo Horizonte. E veja que quem impediu a internação? Padre Scarzelo, da cidade, que é, naquela época, grande amigo de Chico, né? Embora não entendesse também aqueles fenômenos, achou que aquilo não seria bom e providencia um trabalho para ele com 8 anos de idade na fábrica de tecidos. E aí ele começa ali, imagina, não é? Uma criança com 8 anos de idade, começa a ganhar o pão, aí ajuda a família a ganhar o pão e o pai desiste da ideia de interná-lo. É uma família muito pobre. Então a vida dele começa áspera no início, né? E assim segue, depois ele tem um emprego numa mercearia, num bar, numa mercearia, e mais adiante na Fazenda Modelo, onde tornou-se escriturário, né, funcionário do Ministério da Agricultura, era uma empresa pública na época. E ele viveu nesse trabalho até quando se aposentou, algo próximo de 1960, mais ou menos, por causa da vista, que já não funcionava muito bem para o trabalho de escriturário. Então veja, meus amigos, que Jesus não envia missionários para brilhar desde o início. Todos vêm para viver como vivem os homens na terra. O próprio mestre foi carpinteiro, não é? Até o momento em que iniciou a sua tarefa pública. Então isso já é uma grande lição, pois infelizmente no movimento religioso de todas as eras, nós ouvemos por bem destacar os sacerdotes e ministros do alto, como se eles fossem especiais, não precisassem trabalhar, tivessem que ser sustentados pela sociedade. Isso é um erro, não é? Então, os missionários do Cristo não cometem esse erro, trabalham desde sempre. E logo quando começa a tarefa espírita, ele começa a fazer muitos amigos, e inimigos também, não é? Mas começa a fazer muitos amigos.
E os amigos às vezes queriam ajudá-lo financeiramente. A casinha que ele teve em Pedro Leopoldo, ele a construiu, uma casa de 2 cômodos, durante 2 anos, com seus vencimentos. E quando ele recebeu o terreno de doação, né, de um amigo, e começa a construir com os seus próprios recursos, a época médium ele não permitia a ajuda de ninguém. Aí ficamos a pensar, nossa, não é? Seria uma postura arrogante do Chico não poder ser ajudado? Mas, na verdade, ele estava protegendo a si mesmo e a tarefa, pois ele sabia que aquelas doações poderiam vir muito mais pela afinidade dele como médium do que como amigo mesmo. Então, mesmo indiretamente presentes, ele não aceitava. Vejam. E ele foi firme nesse sentido. Nunca aceitou nenhum recurso material em troca de nada que ele fazia no movimento espírita. Nada. É um exemplo para nós também. Pois às vezes a gente se convence, né? Mas isso é mais profissão. Mas talvez eu possa cobrar. Mas será que devo cobrar? E acabamos nos confundindo com essa ideia. Enquanto Chico seguiu dentro dos limites da providência, sem imaginar, essa tarefa não pode ser feita, nós vamos ter que cobrar. Nunca cobrou, deixou Deus providenciar, como era possível. Porque quando nós começamos a cobrar, selecionamos, separamos e começamos a criar dificuldade íntima, não é? Nosso coração se dessintoniza. Sua mãe Maria João de Deus disse a ele, como espírito, quando ele já estava na mediunidade, que a mediunidade com Jesus era como uma grande harpa em que se pudesse tocar belas peças musicais. A partir do momento em que recebesse qualquer coisa em troca da mediunidade, a harpa não tocaria mais, paralisar-se-ia para sempre. Porque os espíritos, aqueles que escreviam pelo Chico, não iam se submeter a um médium que cobrasse, ou que tivesse interesses secundários com a tarefa mediúnica. Então isso é um exemplo, não é, para nós. Foi muito difícil, pense bem. Tantos irmãos, ele sempre ajudou no sustento deles, com um numerário muito, muito pequeno, mas ele perseverou. Teve épocas em que ele chega a passar fome, meus amigos. Períodos difíceis em que o pai adoece, não é? Mas ele não aceitava intervenções externas, pois sabia do risco que aquilo representava. Quando ele publicou o primeiro livro, em 1931, Parnaso de Além Túmulo, aquilo foi um grande impacto, não é? Porque você escrever uma obra com poemas de gêneros muito diferentes, variados, e assinando autores notáveis, conhecidos, você fala, mas com quem é essa pessoa, né? Que está escrevendo poemas, assinando o nome de literatos conhecidos, já desencarnados? E aí você lia e os poemas eram autênticos, eram verdadeiros, né? Aquilo que gerou uma confusão. Era o intuito da espiritualidade. Pois você escrever um romance, você escrever um livro de mensagens, não exige tanto habilidade técnica do ponto de vista literário. Agora, a poesia, ao modo de tantos autores, né, que existiam à época. Por quê? Porque eles queriam legitimar a mediunidade, a dizer, olha, esse homem escreve os espíritos escrevem por ele. Ele sempre disse isso. Não é? Então começa a grande obra dele com essa obra que a gente esqueceu. Não é? Eu a tenho em casa, ela ficou muito grande, porque depois Chico foi reeditando, ela foi aumentando, tem centenas de poemas, belíssimos, sempre com um conteúdo elevado. Emmanuel não permitia temas vulgares, temas inferiores que não edificassem, não é? Pois não era essa a função dele. Então, belíssimos poemas. Essa foi a primeira obra. E aquela época chamou muita atenção. Eles queriam entender o que estava acontecendo. O que ele escondia? Porque eles começaram a pensar, não, ele deve saber o que está fazendo. Não tem espíritos. Não existem espíritos. Ele deve ter lido isso aqui, acolá está copiando. Não é? Então chegam a fazer propostas indecorosas para ele. Chegam a apresentar a ele uma proposta de emprego muito, muito boa em Belo Horizonte.
em que ele teria excelente vencimento, à época sempre a família muito necessitada, mas desde que ele declarasse em público de que aquele livro era de autoria dele e que não tinha espíritos. As trevas sempre agem, não é? Não aceitou. Francisco Cândido Xavier não aceitou. Então ele seguiu a sua tarefa. Depois vieram vários outros livros. Nós tivemos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em 1938, que também causou um problema, não é? Por causa da autoria do livro, de Humberto de Campos, que era muito conhecido no Brasil, recentemente desencarnado, começa a escrever, gerou o interesse dos herdeiros e da viúva, né? Moveram um processo contra ele, para obter os direitos autorais das obras do Espírito. Não conseguiram, não prosperou o processo, né? E aquilo foi um sofrimento muito grande para o Chico. Ele nunca gostava de entrar em conflito com nada, embora fosse muito fiel à doutrina. Quando se falava de doutrina espírita, Chico era enérgico, muito enérgico, mas não gostava de criar conflito com ninguém. Mas aquilo ajudou a dar publicidade à doutrina espírita. Pois imaginem vocês, meus amigos, naquela época, muitos espíritas eram enquadrados no Código Penal do Império, da República, né? Pois havia crimes lá contra curandeirismo, contra outras coisas dessa natureza, e eles entendiam que os espíritos faziam isso. Então era muito difícil, os centros espíritas eram fechados, havia polícia rondando, muito difícil, dias difíceis, não é? Mas Chico lá estava, e uma coisa que nunca faltou, meus amigos, desde o princípio no Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado em 1927, quando o Chico tinha 17 anos. Ele nunca deixou de fazer o bem a quem necessitava. Com Chico, o Espiritismo nunca foi elitista, nunca separou. Ele tinha uma frase engraçada, né? Porque ele sempre tinha uma leveza no seu falar. E ele tinha uma frase que pronunciou a vida toda acerca do Espiritismo, dizendo assim: Espiritismo é Jesus de novo com o povo. O resto é conversa fiada. Pois ele via o que alguns faziam da doutrina, não é? Começavam a criar complexidades, formalidades, para lá e para cá. Falou: não, Espiritismo é Jesus de novo com o povo, com as pessoas. O resto, conversa fiada, você acrescenta, não é? Então ele sempre se guiou por esse caminho, sempre foi isso. Ele permanece em Pedro Leopoldo até 1959. Próximo de se aposentar, não é? Ele não se casou, como nós sabemos, não constituiu família, porque a tarefa toda da mediunidade o chamava, e também a tarefa com a família. Pense bem, ter 15 irmãos, 14 irmãos, quase todos menores. Então ele precisava cuidar daquela família, nunca teve tempo. Quando ele sai de Pedro Leopoldo, e aí nós começamos a perceber a personalidade evangélica, cristã que havia em Francisco Cândido Xavier. Ele não saiu assim porque quis. Ele sempre foi muito perseguido, a Igreja Católica sempre criou muitos embaraços a ele, fora o padre Scarzelo, à época Chico criança era muito amigo dele, depois veio outro padre Júlio, muito complicado, e alguns tantos, não é? Pra vocês terem uma ideia, tem uma época, quando ele tinha uns 30 anos, em que o arcebispo de Belo Horizonte manda uma carta para Rômulo Joviano, que era o chefe dele na Fazenda Modelo, determinando que ele demitisse o funcionário Francisco Cândido Xavier. Veja, era uma república, não havia mais, do ponto de vista legal, influência alguma da igreja no Estado, não é? E Rômulo Joviano era um funcionário público. E aí ele responde, naturalmente, ele já era espírita, não é? Até antes de Chico. Ele responde dizendo: caro arcebispo de Belo Horizonte, sinto lhe informar, mas não temos aqui nenhum funcionário com o nome de Francisco Cândido Xavier. E devolve a carta. Porque o nome de Chico era Francisco de Paula Cândido. Não é? Esse nome ele ganhou depois, por ter sido assim conhecido. Não foi demitido. Então, tentaram influenciar de toda forma, não é? E a mídia também, né? Nós temos o caso
dos jornalistas, fingidos jornalistas estrangeiros que foram até ele, criaram todo aquele embaraço com a publicação na década de 40, não é? Jean Manzon e o outro, que agora eu não me lembro o nome. Mas o caso específico, em 1959, que o fez deixar a cidade, é um exemplo muito belo da renúncia dessa alma. O jornal da cidade havia feito uma publicação sustentando-se num depoimento do sobrinho do Chico, filho de uma das irmãs com quem o Chico morava à época, não é? Sobrinho então da casa, né? Conhecia o tio. E o sobrinho diz assim, naquela época o sobrinho começou ele chega a publicar alguns poemas, alguma coisa, dizendo ser dos espíritos, mas depois ele disse que era dele. Era dele, ele que escreveu, e na verdade o tio dele fazia o mesmo. Então ele deu esse testemunho em público no jornal, naturalmente influenciado, não é? Não tinha nada disso. E aí o jornal faz uma reportagem caluniosa, monta guarda na casa do Chico, e queria ouvi-lo, porque para fazer a polêmica, aquela coisa toda. E aí o Chico, percebendo aquele movimento, viu a publicação muito triste, e aí ele não volta para casa. Ele chega a dormir na rua, não é? Para não voltar para casa, porque os repórteres estavam fazendo vigia na casa. E fala assim, nossa, mas ele teve medo, né? Acovardou-se? Não. Depois ele diz assim, olha, eu não podia voltar a casa, pois se eu encontrasse com os repórteres, eu teria que dizer a verdade, que os livros são dos espíritos. E se eu dissesse a verdade, eu iria indicar que o meu sobrinho estava mentindo, e isso iria magoar muito a minha irmã, com quem ele morava. Então, para evitar um problema na família, ele não volta para casa, dorme na rua, na praça, depois decide se mudar para Uberaba com a roupa do corpo. Veja como pensa uma alma que ama. Pensa nas consequências do que faz, não pensa em si mesmo. Percebem? Esse é o Evangelho. Ele pensou nas consequências, ele teria que dizer a verdade. Não poderia mentir. Mas isso iria criar um embaraço para o sobrinho e iria ofender, talvez, a irmã dele, que iria se sentir magoada. Então, para evitar aquilo, ele deixa a cidade. Pense bem, não é? Por que ele foi a Uberaba? Em Uberaba, ele tinha um espírito muito ligado ao dele, que foi o médium Valdo Vieira. Aquela época espírita ainda, não é? Ele ajudou o Chico na psicografia de alguns livros, por exemplo, Evolução em Dois Mundos, um livro muito complicado. Chico psicografava um capítulo, Valdo psicografava outro capítulo, e eles iam se comunicando pelo correio, não é? Um livro muito difícil, até o próprio Chico no Pinga Fogo vai dizer desse livro do Mecanismos, que era um livro muito cheio de informações, extraordinário, mas que ele mesmo, Chico, não entendia, né? Então, nós espíritas que não entendemos também, não estamos sozinhos, não é? Porque realmente é um livro difícil, de muitas informações técnicas no campo da ciência. Então ele vai para lá porque Valdo estava lá, ele vai morar com Valdo. Valdo Vieira, à época médium espírita, trabalhou com Chico na Comunhão Espírita Cristã, um centro que eles fundam em 1960, 59, acho que é o ano que eles vão para lá, não é? E ali permanece o Chico em serviço, naquela época ele se aposenta, e aí começa a se dedicar cada vez mais à tarefa com Jesus. Próximo a essa data, em 69, ele completa 100 livros psicografados, 100 obras. E essas mais extraordinárias, que mudaram completamente a ideia que a gente tem da vida, de tudo, já haviam sido psicografadas. Não é? Boa parte dos romances de Emmanuel, todos os romances de Emmanuel, quase todos, ou se não todos, as obras de André Luiz, da série Nosso Lar, Humberto de Campos, todas essas obras, né, que impactaram tanto, já estavam prontas em 1969. E aí ele começa um trabalho profundo de amparo. E Chico tinha uma energia muito diferente, né? Em Uberaba, quando ele já não tem as obrigações profissionais, havia sessões no Centro Espírita, várias ao longo da semana, e começa a vir muitas pessoas. Começa a vir muitas pessoas procurando, porque os livros o tornaram conhecido, não é?
Isso antes do pinga-fogo na década de 70, porque depois ficou ainda maior. Havia verdadeiras romarias, né, que iam até Uberaba procurar. Filas e mais filas procurar o médium Chico Xavier. Então ele fazia o esforço possível para atender a todos. As sessões com o Chico tinha hora para começar, não tinha hora para terminar. Às vezes a gente fica assim, contrariado quando o palestrante extrapola 5 minutos, né? A gente começa a está na hora de ir embora. Chico começava, terminava quando terminava a necessidade. É por isso que as sessões de psicografia, de amparo, de conversa fraterna, iam até altas horas da madrugada. E ele lá sentado, as pessoas todas cansadas levantavam, sentavam, e ele sentado, perseverante, até 4, 5 horas da manhã, psicografando receitas, psicografando mensagens a todos que o procuravam. E aqueles que não recebiam a mensagem, ele amparava, consolava também. E no dia seguinte, logo cedo, começava tudo de novo. E não sabemos de onde ele tirava energia, mas ele tirava. E aí saía de casa, ia com alguns amigos, chegava às 5 da manhã e tinha que tomar o café. Né? O café, conversava mais 1 hora, depois se recolhia 1 hora. E aí ele contava assim que às vezes, isso já um pouco mais idoso, aquela época quem nos conta, né, Geraldo Lemos Neto, que participou de muitas, foi amigo de Chico, íntimo, participou de muitas dessas reuniões na década de 80 em diante. E aí ele ia e tal, fazia aquele esforço, né, para conseguir acompanhar aquele homem. Chegava em casa, tinha conversa fraterna e depois todo mundo dormia lá pelas 5h30, 6 horas, 5 horas. E aí logo às 7 horas Chico mandava chamar para tomar café, porque começou o outro dia. Então pensem vocês, né, acompanhar Francisco Cândido Xavier era muito complicado. E aí ele contando para o Geraldinho, porque ele perguntou: "Não, Chico, mas o senhor não dorme? Eu estou com sono aqui, o senhor não... como que o senhor faz?" Ele fala: "Então, eu não sei, eu me recolho para dormir, mas aí eu começo a lembrar das pessoas e começo a fazer prece. Aí eu lembro dos meus amigos em Pedro Leopoldo, aí vou pela rua, né? Número 20, número 30, aí vem pela quadra, prece. Quando dá 7 horas eu levanto para dar leite para os meus gatos." Então ele se recolhia e, em vez de dormir, ia fazer prece para as pessoas, amigos que ele lembrava. Parava para dar o leite aos gatos, que só ele o fazia. E aí começava o dia de novo. Então ele foi incomparável. Naturalmente, meus amigos, era um espírito muito, muito adiantado. Muito mesmo. Trazia recursos no corpo que permitiam isso. Não vão tentar fazer, não vai dar certo, tá? Nós não temos esses recursos, mas ele tinha. Nós temos alguns casos. Tinha uma coisa que acontecia muito com o Chico, e ele tentava esconder, ficava às vezes muito envergonhado, né? Quando ele orava, um cheiro de rosas exalava no ambiente. Às vezes chegava a pingar perfume de rosa das suas mãos. Tamanha a conexão que ele tinha com o alto, não é? E aquilo às vezes o incomodava, ele tentava disfarçar. Então tem um episódio em que ele vai aplicar o passe em uma amiga, Dona Noêmia Barbosa, que era médium também, em Uberaba, foi o visitar, junto de uma amiga. E naquele dia ela estava precisando de um passe. E aí Chico diz assim a ela: "Tudo bem, vamos aplicar o passe, eu vou pedir que você feche os olhos e não abra em hipótese alguma. Feche os olhos." E assim fecharam os olhos. E Chico começa a orar. E rapidamente começa a exalar o perfume de rosas. E aí a Dona Nona, era o apelido dela, ela começa a ficar assim curiosa. Imagina, se dasse uma orientação dessa para nós, quem ia conseguir ficar com os olhos fechados, né? Então ela falou assim: "Vou abrir um e fechar o outro." E aí ela ficou mas antes disso, ela, além das rosas, a qual ela já estava habituada, isso era comum, ela começa a ouvir uns barulhos de coisas caindo no chão. Ela falou: "Não, tem que abrir os olhos, alguma coisa está acontecendo." Aí ela abre os olhos e vê botões de rosa que caíam do teto ao chão.
ela fica impressionada com aquilo, não consegue se conter e diz: Chico, olha as rosas que estão no chão. E Chico, de olhos fechados, diz a ela assim: Nona, eu não estou vendo nada. E continua o passo. Ele não queria dizer que aquilo vinha da sua mediunidade. E depois as rosas se desmaterializavam. Percebe? Então, ele fazia um esforço imenso para se esconder. Fazia assim. Uma humildade incomparável. Nós temos... outra coisa que acontecia muito com ele é que ele lia pensamentos. Era extremamente difícil estar com ele assim, se você quisesse esconder alguma coisa, não ia conseguir. Né? Porque ele lia mesmo. Não é? Tem muitos episódios, muitos relatos disso acontecendo. Nós temos o relato, não sei se vou conseguir lembrar, da família Meireles, né? Dona Helenir Meireles, seus filhos, que foi amiga de Chico também, cuidou dele até o final. À época, um dos seus filhos era muito pequenino, criança, né? 7 anos, Fábio. E eles iam a Uberaba, participavam das reuniões, criança. Não é? E aí, nas reuniões evangélicas, em que tinha a preleção, Fábio, criança, vendo todo mundo falar assim, ele ficou com vontade de falar. Não é? Não sabia o que ia falar, mas ficou com vontade de falar. E aí o Chico se dirige a ele: será que o seu filho, será que o Fabinho não gostaria de falar alguma coisa? E ele tem um choque, né? Porque ele havia pensado aquilo e Chico já se dirigiu a ele. E aí ele pronuncia uma dessas frases de Jesus, né? Criança. Aí pouco depois, naquele mesmo dia, estava ele naquela época já no Grupo Espírita da Prece, né? No segundo centro que Chico fundou na cidade. Mais simples do que a Comunhão Espírita Cristã, que cresceu muito, aquilo incomodou o Chico. Né? Então, o Grupo Espírita da Prece era assim, desse tamanho, mais ou menos. E aquele monte de gente. E aí o Chico recebia todo mundo, e naquela época, além do pão, além do auxílio todo que ele dava também dinheiro. Né? Às vezes ele saía, né, com dinheiro que recebia das doações para entregando às famílias carentes. E aí formava-se a fila para receber um beijo, uma palavra amiga e um cruzeiro do Chico. Só que de vez em quando, para uma pessoa, ele dava 2 cruzeiros. E aí o Fábio, a criancinha, 7 anos, começa a observar aquilo e fala: mas o que é isso? É injusto. Para aquele ele deu 1, para esse ele deu 2. Né? Pensou. E aí, dali a alguns minutos, o Chico se dirige à mãe do Fábio, Dona Helene: Dona Helene, sabe de uma coisa? Tem algumas senhoras aqui que vêm, que estão grávidas. E outras que vieram e o marido não pôde vir, teve que ficar em casa. Então essas eu dou 2 cruzeiros. E aí a criança, como assim? Ficou em choque, não é? Nós teríamos tido um trauma, né? 2 experiências no mesmo dia. Não vou pensar mais nada. Aí ele conta assim, né? Já adulto, dizendo: olha, às vezes o Chico pegava na mão dele de criança, porque as pessoas procuravam muito ele. E ele era muito sensível às vibrações. E às vezes era difícil, ele não conseguia, todo mundo querendo abraçá-lo e tal. E às vezes ele agarrava numa criança, né? Porque criança, ninguém tem ciúme, né, de criança. E aí, quando pegava na mão do Fábio Meireles, ele, criança, pensou assim: agora eu vou rezar. Então, pegou na mão do Chico, ele só ficava rezando, porque se o Chico fosse ler o pensamento dele, ia ler prece. Né? A criança. Então, não era fácil, meus amigos, não era fácil. Por que isso, não é? Porque nós sabemos que quem ama recebe de Deus recursos da vida. Imaginemos nós, se pudermos ler pensamentos, com o nosso egoísmo, com as nossas tendências inferiores. Ia ser um desastre, não é? Mas um espírito que ama tem esse recurso, pois ele usa para fazer o bem, percebem? Então Chico, embora soubesse de muitas coisas que aconteciam com os outros, não noticiava, não constrangia ninguém, embora soubesse de tudo que estava acontecendo, não é? Tem um relato do próprio Geraldinho, do dia que o conheceu. Geraldo Lemos Neto o conheceu em São Paulo, quando o Chico esteve na cidade para um lançamento de um dos seus livros, né? Uma sessão de autógrafos. E aí, ele, no Centro Espírita União, em 1981. Né? E aí o Chico chegou pontualmente às 8 horas
E a tia do Geraldo, que pertencia ao Centro Espírita, falou: agora você quer conhecer o Chico? Venha a São Paulo, porque ele vai estar aqui, você vai me ajudar no trabalho, e depois vou te apresentar ele. E lá foi Geraldo Lemos Neto, com 18 anos, 19. E aí o trabalho era assim, formava-se a mesa bem extensa, Chico mandava vir as rosas, né? Eles adquiriam muitas rosas, porque ele dava o livro autografado com uma rosa. Não é? E ele orientava que sejam tirados os espinhos da rosa. Todas elas. Ninguém iria se ferir com os espinhos. Então dava muito trabalho. Tinha muita gente tirando espinho de rosa. E ali estava o Geraldinho com a tia. Abria os livros, ia passando com o nome, né? O nome da pessoa que havia recebido o livro, para o Chico poder autografar, como se precisasse, não é? Mas punha o nome, entregava o livro. O Chico pegava o livro, se levantava. Isso ele já tinha 70 anos. Né? Se levantava, se dirigia à pessoa, às vezes dava um abraço, às vezes dava um beijo, sentava, autografava o livro, levantava de novo e entregava. Aí vinha o próximo, ele sentava, ele levantava, sentava. Então, pense numa artrite no joelho. Não tinha, não dava nem para ter. Né? Porque levantava, sentava, levantava, em respeito às pessoas que o recebiam. Ele se levantava para recebê-las. E seja lá de onde ele conseguia forças. A sessão começou às 8 horas da noite. E lá estava mais ou menos às 4 horas da manhã o Chico levantando, sentando, e o pessoal chegando. Porque muito, muito conhecido. Né? E todo mundo já estava assim, né, desdobrado até de cansaço. E o Chico continuando a tarefa. Até que o presidente da casa, Gauge, resolve fechar os portões. Porque você imagina, nós estivéssemos aqui, se começasse a tarefa, vinha o Chico, e aí vai. 4 da manhã, todos nós já estamos, e as pessoas chegando, o presidente já tinha fechado a casa, apagado a luz. Né? E aí ele fechou os portões. Chega a tia do Geraldo e fala assim a ela: olha, eu fechei os portões, porque não para de chegar gente, são 4 horas da manhã. E ela diz assim a ele: mas você perguntou para o Chico se era para fechar? E aí ele diz assim: não perguntei. E ela diz assim a ele: bom, então vamos ver se ele não sabe, né? Passa dali 10 minutos, Chico chama assim: Gauge, meu filho, chamava as pessoas filho, vem aqui. Aí ele se dirige a ele assim: você poderia fazer o favor de abrir os portões? Pois enquanto houver pessoas, eu aqui estarei para recebê-las. Ninguém contou para ele que os portões estavam fechados, mas ele sabia. E o negócio foi até às 7 horas da manhã, até que o último recebeu o livro autografado. Essa era a atividade dele. Não é? E aí depois, Geraldinho é apresentado a ele. Né? Geraldinho havia... Porque eles tinham vínculos de parentesco, né? A família do Geraldo com a família do Chico, na cidade de Pedro Leopoldo. E antes de conhecê-lo pessoalmente, Geraldo mandava cartas para ele sem escrever o nome. Ele colocava um amigo, cartas pelo correio. E não punha remetente, então o Chico não conseguia mandar de volta. E aí, quando vem a tia do Geraldo para apresentá-lo, Chico, antes de mais nada, se dirige a ele: Geraldinho. Aí ele já, aquele choque. Né? Não sabia o nome, não havia sido apresentado. E ele diz assim: nossa, mas por que você me mandava aquelas cartas sem assinar? Isso havia já alguns anos, não é? Quando ele tinha 14 anos, adolescente. E ele nunca havia dito isso a ninguém, porque ele ia escrever as cartas, punha no correio sem remetente e o negócio ia. E o Chico recebia. Então o Chico diz a ele: mas por que você me mandava aquelas cartas sem colocar o seu nome, sem pôr remetente? Eu não sabia como mandar de volta a resposta. Então o Chico já conhecia, não é? Era muito difícil lidar com ele por isso. A gente ficava assim, aquela coisa, né? O que ele vai falar? Né? Na década de 80 em diante, ele chega a dizer ao Geraldo que não conseguia mais distinguir os espíritos dos encarnados. Porque, veja, a mediunidade dele é imensa, né? De altas possibilidades. E aí vai envelhecendo, o corpo vai enfraquecendo, a gente naturalmente se descola, começa a ter sensibilidades maiores da vida maior.
Então, naquela época, ele diz, olha, eu não consigo, igual eu estou vendo vocês aqui, ele via, não sabia quem estava encarnado e quem estava desencarnado. E Geraldo achou aquilo um exagero, mas como pode, Chico? O que é isso? O senhor não se concentra para ver o espírito? Como é que você pode... Até que um dia o Chico recebe 2 amigas na sua casa, amigas que vieram chorosas, não é? Tinham tido um problema, era a mãe e a filha. Aí o Chico se levanta, cumprimenta uma, cumprimenta a outra e cumprimenta uma terceira, dá um abraço no ar. E quando ele cumprimenta, e foi falando o nome, não, fulana, fulana. E quando ele cumprimentou a terceira e falou o nome, aí que as outras choraram ainda mais, né? Que era a avó, mãe e avó daquelas duas que havia desencarnado há menos de um mês. Chegou às 3, o Chico se assustou, pois ele não havia percebido que ela estava desencarnada. Então você veja que ele tinha uma sensibilidade impressionante a essa época, não é? Vamos ver se temos mais. Tem um caso que talvez para finalizarmos, que é muito bonito. Esse ocorreu com Dona Terezinha de Castro, também amiga de Chico. Chico, ele fazia muitas visitas às periferias de Uberaba, não é? E era alguma coisa assim que ele não deixava de fazer. Aliás, nessa época, década de 80 e 90, ele não só as periferias, mas ele chega a visitar penitenciárias, manicômios. Tem o caso dele, visitou uma penitenciária em São Paulo, em que ele abraça e beija 500 detentos, um por um. Deixou todo mundo alarmado na penitenciária, porque eram pessoas muito perigosas. E ele falou, não, e foi recebendo um por um. Então ele fazia isso. E Emmanuel orientava ele para quê? Para que ele se reabastecesse de energias. Pois o corpo foi envelhecendo, não é? Naturalmente, ele já tinha muitos problemas de saúde. Então ele fazia muito daquilo. E aí, periodicamente, aos finais de semana, ele ia às periferias de Uberaba, levava pão, levava mantimentos, né? E muitas pessoas iam junto. Nesse dia em específico, Dona Terezinha de Castro estava lá, muitos outros, só que naquele dia teve uma tempestade em Uberaba terrível, né? Daquelas muito, muito fortes. E alguma coisa acontece nos espíritas que quando chove, o serviço não aparece, né? A gente não vem na casa espírita, todo mundo fica em casa, como se chuva fosse um grande problema. E de fato naquele dia aconteceu. Boa parte dos trabalhadores não vieram. E aí Chico falou, e ela perguntou assim, mas Chico, como que nós vamos sair? Nós vamos sair? Vai ter entrega? Ele falou, vai sim, minha filha, vai. E aí apareceu ali uns 3 ou 4 carros de amigos e vão naquela chuva em direção à periferia de Uberaba. E aí eles descem, não é? Não sei lá eu como ele fez isso, porque com chuva, muito difícil, continuou chovendo, de guarda-chuva, seja lá o que usou. E eles saem dos carros, e aí a Dona Terezinha começa a ouvir bater de panelas, né? Um bairro muito pobre, ela começa até a ficar com medo. Falou, meu Deus, é um motim. Eles estão revoltosos aqui e vão nos atacar. E aí começa a bater panela, e de repente ela escuta, eles estavam gritando alguma coisa. E eles diziam assim, viva Jesus, viva Jesus. Bate panela. E ela ouve, e o Chico ouviu também. E o Chico ficou tão emocionado com aquilo, porque uma coisa é você ajudar alguém com uma necessidade material. E outra coisa é aquela pessoa se conectar a algo maior do que o que é material. Entender aquilo como algo que vinha diferente, não é? Então Chico ficou muito emocionado com o povo gritando viva Jesus. Tão emocionado que ele começa a brilhar. Chico brilhou, transfigurou-se num dia nublado. Não conseguiu esconder a própria luz. E a Dona Terezinha vê aquilo, fica emocionadíssima. Para ela, aquele barro, aquela sujeira, porque pensa bem, uma periferia, não tem asfaltado, um lugar difícil. Então, para ela, foi um dia complicado, mas para ela foi marcante, ela sempre lembrou daquele dia. E ele distribuía aqueles pedaços de pão, não é? Para todos que vinham, e ela também recebeu o pão. Essa era a tarefa dele. E até o final, ele esteve servindo, amando e amparando. Porque a missão do Chico era com um livro. Sim,
mas era com as pessoas. Não há espiritismo evangélico aqui no Brasil sem Francisco Cândido Xavier. Hoje nós temos as casas espíritas abertas, reconhecidas por causa dele. Há tantas casas em tantos lugares e pessoas que se interessam pela doutrina por causa dele. Isso era uma programação do Cristo, pois essa pátria vai precisar de muito evangelho para as provas que nós vamos passar ainda nos próximos anos. Pois aqui o coração do mundo, é a pátria do evangelho. Era necessária uma preparação, pois dia virá para todos nós em que vamos ter que dar o testemunho do evangelho nos dias de transição mais difíceis da Terra. Então Chico fez essa imensa tarefa e quando ele desencarna, estavam psicografados mais de 400 livros. Veja que ele, até 1969, com quase 60 anos, ele psicografou 100 livros. Aí dos 60 aos 92, 300 livros. Então não pensem vocês que aposentou, a gente para de fazer as coisas. 300 livros em pouco mais de 30 anos. E não para de publicar livro. Não sei o que acontece, hoje já está em mais de 500. Por quê? Porque era tanta mensagem, tanta psicografia para lá e para cá, que o pessoal ia encontrando, ia recolhendo e tem material ainda para publicar. Porque muitas não foram liberadas, né? Cartas, coisas particulares, ou muitas mensagens que ele endereçava às pessoas, ele adorava mandar mensagem, mandar livro, não é? Posso contar mais um detalhe? Já acabou. Veja o lazer de Francisco Cândido Xavier. Porque ele recebia muitas cartas. Na época não tinha e-mail, Facebook, nada disso. Era carta do correio. E aquilo ia chegando, a caixa postal 56 em Uberaba era dele, e aquilo ia chegando. Todo dia ele no correio, vinha aquele tanto de carta. Ia se acumulando. E aí passava todas as atividades da semana, o lazer de Francisco Cândido Xavier, ele acordava no domingo às 7 horas da manhã, sentava-se à mesa e ia recebendo as cartas. Levantava 1h da manhã, né, sentado. E ele não abria as cartas. E eu falei, mas como que ele está respondendo? Ele pegava a carta, pegava uma mensagem aqui, punha para devolver para a pessoa, às vezes escrevia alguma coisa, às vezes pegava um livro. E aí ele falou, e era o lazer dele. O lazer dele era responder as cartas das pessoas que pediam ajuda. E aí ele comenta com o Geraldinho, porque o Geraldinho perguntou, mas Chico, o senhor não está lendo as mensagens, o que você está fazendo? O senhor nem abriu a carta. E ele dizia assim, com humildade, né? Geraldinho, eu não sei o que me acontece. Quando eu coloco a mão na carta, eu entro no campo mental da pessoa que escreveu, como se eu estivesse vendo ela escrevendo, já sei o que ela escreveu. Ele se conectava com o autor da carta por simples tocar nela. Então, ele já sabia o que precisava. Essa aqui precisa disso, essa está passando por essa necessidade, essa vai para fazer prece e assim por diante. Isso é uma habilidade do espírito, chama psicometria. Nem é mediunidade, é nossa mesmo. Você tem a capacidade de reconhecer a assinatura energética dos objetos. Allan Kardec estudou isso à época, não é? Então, assim foi esse grande trabalhador de Jesus. E nós lembramos dele, meus amigos, não para exaltar-lhe a personalidade, pois ele não desejaria que o fizéssemos, mas para mostrar que Deus, na sua misericórdia infinita, tem recursos infinitos. E esses recursos vêm pela nossa capacidade de amar. O que abre as forças do Espírito é a sua capacidade de amar. A inteligência alarga-nos a visão, o amor nos eleva. Ele fez tudo o que fez, teve a mediunidade que teve, porque ele muito amava. E uma das frases que ele mais gostava de pronunciar, lembrando Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele veio mostrar que Espiritismo é Jesus de novo com o povo. Não podemos esquecer disso. E naturalmente veio ensinar um monte de outras coisas da doutrina espírita que Allan Kardec não teve tempo de fazer.
está aí. O que nós estamos fazendo com essa obra, não é? Como ela impactou a nossa vida? Pois esses livros estão na sua integralidade em português, a sua maioria, a língua que nós sabemos ler. Há um monte de gente na Terra que não consegue ler os livros de Francisco Cândido Xavier. Apenas recentemente eles foram traduzidos para o inglês, alguns poucos. A maior parte está em português. Para quem? Para, sobretudo, os brasileiros. Essa obra foi dada para nós, para podermos desempenhar a nossa missão evangélica nos dias do futuro. Saibamos, então, honrar a obra dele. Ele ficará muito feliz. Que Jesus, então, abençoe vocês. Peço desculpas por ter passado alguns minutinhos. Enviamos a nossa imensa gratidão a Francisco Cândido Xavier. Quando vocês forem pegar um livro dele, gente, lembra que ali ficou horas sentado escrevendo. Porque psicografia não é fácil. Né? Quem já viu, não é fácil. Os espíritos gastam um monte de papel. Né? Porque 3 linhas, pula para o próximo. E depois tinha que revisar tudo, datilografar, até o livro chegar para nós. Horas e horas de trabalho para que essas obras chegassem. Então, valorizemos o que ele nos deu, porque são recursos imensos. Porque às vezes a gente olha o livro pronto e fala, mais um livro. Como mais um livro? Não sabemos o trabalho que deu para aquele livro chegar. E essa semana eu fiquei ouvindo muitos casos, coisas dele, e aí comecei a ver aquele tanto de livro que eu tinha, a maior parte não lido ainda. Falei, meu Deus, né? Horas e horas desse homem, madrugada adentro, escrevendo, datilografando isso depois, para que esses livros estivessem aqui. Então vamos louvar essa obra com gratidão, retirando dela algo de bom para a nossa vida. Que Jesus os abençoe e lhes conceda paz. Muito obrigado.